Aborto no Brasil e no restante do mundo deve ser permitido, não deve ser permitido, deve ter alguma exceção, não deve ter alguma exceção. Você deve ter visto que a Argentina recentemente aprovou a realização do aborto de forma legal através do Senado daquele país. E no Brasil, o que você acha? E nos outros países do mundo? Seja bem-vindo ao canal Em Cima do Muro, aqui quem está falando é o seu policial preferido, esse policial que você adora. E nesse vídeo vamos falar a respeito do aborto e algumas situações jurídicas, algumas situações biológicas e algumas situações de cunho reflexivo, para que nós possamos pensar a respeito do aborto, da sua realização e se o aborto tem ou não que ser uma situação legitimada no nosso país, e assim, de forma aberta, de forma abrangente. Rapaziada, é o seguinte, o aborto no nosso país possui a proibição. De forma geral, é proibido a realização de aborto. A prática do aborto, então, conduz a algumas consequências jurídicas, a prática de uma infração penal. De forma excepcional, o Código Penal estabelece duas situações em que o aborto pode ser admitido. Duas situações conforme o Código Penal. O Código Penal possibilita a realização do aborto em casos de violência sexual, havendo consentimento da vítima da violência sexual, e em casos em que haja risco à saúde ou vida da gestante. Então, havendo algum risco para a gestante, o Código Penal também consente a realização do aborto, e aí sem consequências jurídicas nenhuma, nem para aquela pessoa que faz o aborto e nem para a pessoa que recebe a realização do aborto, nem para o médico, nem para a vítima, nem para a mulher que faz o aborto. Beleza, além dessas duas hipóteses do Código Penal, o Supremo Tribunal Federal, julgando uma ação declaratória, uma ação de descumprimento de preceito fundamental implícito, a DPF 54, estabeleceu a possibilidade de realização do aborto quando se tratar de feto anencéfalo, aquele feto que não tem cérebro, né? Não tem o desenvolvimento do crânio, não tem o desenvolvimento do cérebro. Então o STF passou a admitir que nesses casos é possível a realização do aborto também sem consequências jurídicas para a gestante, e aí também sem consequências jurídicas para as pessoas que participam da realização do aborto. Bom, esse é o panorama no nosso país. Quais são as reflexões que envolvem o aborto? O aborto deve ser permitido ou não? E se deve ser permitido, ainda nessas situações em que são permitidas, como nós devemos definir e identificar uma situação em que o aborto pode ser admitido? Porque, veja só, a religião ou os líderes religiosos, alguns líderes religiosos, defendem a não realização do aborto. Então, eles defendem que o aborto seja impedido em qualquer situação. Porque o que nós temos que levar em consideração quando nós falamos sobre a realização do aborto? A quem nós protegemos? Quem nós estamos preocupados? Com a mulher que vai fazer o aborto ou nós estamos preocupados com o feto? Por quê? Pense nos casos das violências sexuais, né? E eu já vou logo dizer a minha opinião. Cara, em caso de violência sexual, eu sou completamente a favor do aborto, né? Se você discorda, inclusive, coloca aí no campo dos comentários e coloque as suas argumentações, porque você é contra a realização do aborto, inclusive nos casos de violência sexual. Mas em se tratando da violência sexual, o que eu quero dizer é o seguinte: o argumento que às vezes é utilizado pelos profissionais religiosos, pelos líderes religiosos, é que o aborto ele vai contra o feto. Então, se o aborto vai contra o feto, até nas hipóteses em que o aborto é realizado porque a mulher foi vítima de violência sexual, então o feto é fruto de uma violência sexual, até nessas hipóteses você vai estar violando o feto, porque qual a culpa tem o feto da realização da violência sexual? Quer dizer, qual a culpa do feto da realização sexual? Nenhuma. Não é o feto culpado pela prática sexual ilícita, né, na verdade. Mas tá ali, foi gerado decorrência de uma violência sexual. Agora, pô, eu não consigo pensar em uma situação em que a mãe seja obrigada a carregar a gestação até o final dela. E eu completamente a favor, concordo com o Código Penal nessa posição. E discordo de muitos líderes religiosos, que dizem que, inclusive nessas situações, não deveria ser admitido, porque o feto não teria culpa. Mas veja, o argumento que nós usamos muitas vezes para proteção do feto, de que o feto não tem culpa
do comportamento dos pais, ele acaba sendo atingido no caso da violência sexual, porque realmente o feto não tem culpa da violência sexual praticada pelo pai contra a mãe. Esses são os casos de violência sexual. E o argumento que os religiosos, alguns líderes religiosos, não todos, mas alguns defendem que mesmo nos casos de violência sexual não deveria ser admitido, é em relação ao feto não ter culpa. O feto não tem responsabilidade nenhuma pelo comportamento praticado pelo agressor, pelo indivíduo que violentou a mulher, então o aborto deveria ser admitido. Aliás, o aborto não deveria ser admitido. Essa consideração. Uma outra consideração em relação ao risco à gestante. Aí nós devemos concordar de qualquer forma, né, pessoal? Há outras situações em que não se pode salvar a vida de duas pessoas. Então, se não se pode salvar a vida de duas pessoas, uma das pessoas vai ser descartada, vai ser sacrificada. Isso acontece até com pessoas adultas. Nós temos casos de estado de necessidade no Código Penal em que, em se tratando de uma situação legitimadora do estado de necessidade, um indivíduo pode matar o outro, né, ou sacrificar o outro, essa expressão é melhor empregada, sacrificar o outro para sobreviver. Então, inclusive, dentro do Código Penal, nós temos algumas hipóteses que conferem a possibilidade de você sacrificar uma pessoa em benefício próprio, desde que seja uma situação legitimadora. Beleza? Eu acho menos problemático nós falarmos a respeito das situações de risco à gestante do que as situações de violência sexual. Pois é, então temos esses dois casos. E os demais casos? Os demais casos aí, tirando essa hipótese do STF, que eu mencionei sobre a DPF 54, em que o STF passou a admitir a realização do aborto em se tratando do feto anencéfalo, o feto anencéfalo fatalmente vai falecer, vai morrer, né? Ou no nascimento ou logo após o nascimento. Essa é o quadro médico, né? O quadro clínico do feto anencéfalo, que não tem o desenvolvimento do cérebro ou o desenvolvimento do crânio subdesenvolvido. Aí, essas são as situações legitimadas no país, né? E as outras situações? Você acha que nós podemos fazer como a Argentina e então passar a liberar o aborto de qualquer forma? Quando nós temos uma situação de aborto, né? Esse assunto sobre aborto, ele conduz a muitas reflexões, né? Conduz a muitas reflexões e muitas argumentações, né? Eu acredito que para falar sobre isso aí são dias e dias, não é um vídeo aqui para o YouTube ou para o Instagram GTV que é capaz de esgotar o assunto que envolve o aborto. Você pense só um dos argumentos que é utilizado pelas pessoas para se manifestar contra o aborto. Você só é contra o aborto porque você nasceu. Mas esse argumento é aquele argumento genérico e impossível de ser confrontado, né? É claro, eu só sou contra o aborto, eu só sou a favor do aborto porque eu nasci. Ah, você só é a favor do aborto porque você nasceu. É evidente, né? O indivíduo que estuprou a mulher, ele só estuprou a mulher porque ele nasceu. O indivíduo que cometeu um homicídio, que matou, que roubou, ele só fez aquilo porque nasceu. Veja, esses argumentos são muito amplos, muito genéricos. Eles são impossíveis de serem confrontados, né? São talvez os argumentos assim mais fortes, porque você não consegue confrontar isso. É claro, a pessoa é a favor do aborto porque ela nasceu. Evidente, é evidente. Então, nós temos que pensar em quem nós protegemos com a não realização do aborto, né? E quem é ofendido com a realização do aborto? O feto? Com toda certeza. Com toda certeza o feto é ofendido. Existe vida, então, que se protege já quando a mulher está na gestação? É uma reflexão, é um assunto científico e que envolve diversas situações. Outra situação ainda sobre essas reflexões e aí o assunto religioso. Qual é o momento em que acontece a gestação? A partir da fecundação, que é a concepção, quer dizer, o embrião se liga ao óvulo e a partir desse momento nós temos a fecundação, seria a concepção, ou é um pouquinho depois, a partir do momento em que se fixa esse embrião fecundado, né, o óvulo fecundado pelo embrião, né, a partir dessa concepção, quando se fixa a fecundação se fixa na parede do útero, aí é o que se chama de nidação, que leva a um período aí de 6 a 12 dias. Veja só, a pílula do dia seguinte ela impede a nidação, então a pílula do dia seguinte ela tem efeito após a concepção, que é a ligação do embrião no óvulo, né? Para muitos religiosos, para muitos líderes religiosos, inclusive, eu já vi
Isso já é hipótese de aborto, então eles são contra, inclusive, a utilização da pílula do dia seguinte. Mas é utilizada aí de forma geral a pílula do dia seguinte, né? Eu acredito que você, se nunca utilizou, você sabe de alguém que utilizou. Eu já utilizei, eu não, né? A mulher já utilizou a pílula do dia seguinte e tal. Para mim é absolutamente normal a utilização da pílula do dia seguinte, mas é uma reflexão, né? Porque a pílula do dia seguinte ela tem efeito após a fecundação. Ela tem efeito após a fecundação, e então ela impede a anidação. Para muitos isso já seria uma hipótese de aborto, mas no Brasil isso não é considerado aborto. No Brasil, se você vai ter aborto a partir da anidação, que é a fixação do embrião do óvulo fecundado lá na parede do útero. Aborto de forma geral, se você me perguntar, meu delegado preferido, você é a favor do aborto? Você é a favor do aborto mesmo? Ai, sinceramente eu não sei. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Não sei. Eu gostaria que o país e o nosso país e as nossas instituições públicas fomentassem mais, estimulassem mais a utilização de métodos contraceptivos. Houvesse um fortalecimento disso, né? A utilização de anticoncepcionais, a criação de anticoncepcionais masculinos, uso de preservativos, para que nós não precisássemos chegar no aborto. Aborto acontece demais, demais, demais. Eu sei de vários casos, eu sei de vários casos. Conheço várias pessoas que fizeram de forma clandestina. Conheço pessoas que trabalham em instituições policiais e que cometeram já aborto. É muito comum, né? Então, de forma clandestina acontece demais, 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 demais. Demais, demais, demais mesmo, assim, é mais comum do que muitas pessoas imaginam. É mais comum do que eu imaginava antigamente. Então, o aborto de forma clandestina acontece de forma muito comum. Meu policial, você é ou não é a favor? Se decide, não, eu estou em cima do muro, sinceramente. Nessas situações de violência sexual, talvez risco à gestante, eu sou completamente a favor. Violência sexual, sou completamente a favor. Agora, eu tô em cima do muro. Eu tô em cima do muro. Eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber a sua opinião. Eu quero ver se você é capaz de me convencer. Comente esse vídeo e me diga se você é a favor ou não da realização do aborto, em quais situações você é a favor. E se você concorda com a posição da Argentina de ter liberado agora, de vez, de forma definitiva, a realização do aborto aí de forma legítima. Eu penso que é um assunto e um debate que tem que ser levado a mais discussões, né? Porque temos a vontade da mulher, né? O Estado, será que o Estado pode ficar obrigando a mulher então a carregar a gestação? Porque o Estado faz o seguinte, o Estado lava as mãos depois, né? Nós temos tantas crianças morando nas ruas, muitas crianças morando nas ruas, nós temos crianças à espera de adoção, e o Estado impede a realização do aborto de uma forma assim livre. Essa é uma reflexão que a gente precisa levar em consideração. Argumentos como, por que transou? Por que deu? Cara, vamos nos afastar da ignorância, né? A ignorância não vai nos ajudar. A ignorância não vai nos ajudar a melhorar como pessoa, a melhorar a nossa sociedade. Nós precisamos do diálogo, da compreensão de conversas, e isso vai ajudar a nos melhorar. Então, argumentos de grosseria, por que você deu? Agora deu. Não, eles não servem para esse tipo de discussão, né? Uma das coisas que eu tenho certeza é que se o aborto, aliás, se a gestação fosse carregada pelos homens, se os homens carregassem a gestação, eu tenho absoluta certeza de que o aborto já seria legitimado, né? Mas como são as mulheres que carregam o feto, elas sofrem mais ainda essa questão, essa discussão, se elas são obrigadas ou não a continuar carregando a gestação. E caso o aborto eventualmente venha a ser liberado no nosso país, certamente nós teremos um problema. É a partir de quando e até quando? Com 9 meses? Se você me falar, cara, com 9 meses eu vou realizar um aborto, eu acho um absurdo, porque porra, o bebê tá pronto já. Com 9 meses, 3 meses talvez, é mais fácil da gente aceitar. Agora com 9 meses, quer dizer, o bebê pronto já para nascer, você falar em aborto, talvez menos, 2 meses, 3 meses ali, seria mais fácil da gente aceitar e diluir, né, e digerir essa situação.
Mas eu continuo em cima do muro. Na verdade, eu preciso pensar e refletir mais a respeito disso e compreender mais as situações que envolvem o aborto, né? E os sentimentos das pessoas envolvidas. Quero saber a sua opinião. Se você puder comentar aí, compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você conhece, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que fez um aborto, que estimula o aborto, que é contra o aborto. E aí vamos discutir, vamos criar uma comunidade de discussão falando bastante a respeito disso. Forte abraço, deixa o like. Quem está vendo no YouTube, se inscreve. Quem está vendo no Instagram, deixa o like. É nóis, Queiroz. Tchau. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, cheiro para quem é de cheiro. Valeu.